Salmo 121, versículo de número 1, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. Glória a Deus. Diz assim: levantei os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Então aqui o Davi, ele se preocupava muito com isso. Quando nós analisamos a vida de Davi, podemos ver que Davi se preocupava muito com isso, em demonstrar de onde viria o seu socorro, a sua ajuda. Ele até tentava passar para Israel a importância de estar com a vida na presença de Deus. A gente está sempre confiando no Senhor, louvando ao Senhor. Por inúmeras vezes, o Davi, ele pediu que Israel viesse louvar a Deus, viesse se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, agradecer a Deus e verdadeiramente o seu socorro. É o socorro dele que vinha do Senhor. Ele se esforçou para isso e é o que nós temos que fazer, nós temos que se esforçar para demonstrar para as pessoas da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa força, porque fazendo isso nós vamos alegrar o coração de Deus. E como a Bíblia diz, a alegria de Deus é a nossa força. Se o crente ele quer ser um crente forte, então ele tem que aprender a alegrar o coração de Deus. Bom, colocando a sua vida na palavra, obedecendo a palavra, lutando para que a verdade de Deus venha prevalecer. Mas quanto mais o Davi se esforçou para mostrar que Deus é o seu socorro, teve muitas pessoas que não compreenderam. Por exemplo, as gerações futuras, eles não compreenderam isso aqui. E muitas pessoas optaram por virar as costas ao socorro de Deus. Lá em Jeremias, capítulo de número 2, Jeremias, capítulo de número 2, Deus ele diz algo importante aqui, que nós vamos ver, irmãos, que as gerações pós-Davi não teve essa mesma preocupação de confiar em Deus, de acreditar no socorro de Deus, de ter Deus como seu sustento, de ter o Senhor como seu ajudador. Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 10, diz assim: pois passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem os deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Então, o que Deus está falando aqui, irmãos? Que o povo era livre. O povo de Deus tinha a sua glória. E a nossa glória? A nossa glória é o Senhor. Deus. Aí, esse povo aqui, ao invés de permanecer na mesma visão, no mesmo entendimento, de tendo Deus como seu socorro, antes eles preferiram virar as costas para Deus, virar as costas para o Senhor e trocar a sua glória, trocar Deus por outro Deus, coisa que as outras nações não faziam. As outras nações não tinham essa prática. E Deus diz ainda que os deuses dele não eram Deus, mas eles permaneciam fiéis. Mas o meu povo trocou a sua glória. Aí no 12 ele diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então o que Deus está dizendo? Que ele era o
ele tinha condições de derramar sobre a vida desse povo uma avalanche de água para saciar as suas sedes, para suprir as suas necessidades. Só que é que o povo fez? Eles deixaram o Senhor, que era um manancial de águas vivas, e começaram a cavar cisternas em busca de água. Cisternas rotas que não retinham água. Ou seja, iriam entrar pelo caminho vã, pelo destino fútil. Iriam trabalhar, e não iriam suprir as suas necessidades, coisa que não era necessária. O povo tinha o seu ponto de apoio, mas eles estavam abandonando o seu ponto de apoio. Quantas vezes, por exemplo, o marido que é casado, a esposa é o seu ponto de apoio. Que a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne, só corpo, um só espírito. Ou seja, o marido é o ponto de apoio da mulher, a mulher é o ponto de apoio do marido. Mas às vezes, aí a pessoa tem lá o seu ponto de apoio, tem a sua esposa, deve ele confiar, abrir o coração, acreditar, mas às vezes ele deixa e vai atrás de outra pessoa, faz de outra pessoa seu ponto de apoio. Tem que confessar algo, tem ali na sua esposa sua melhor amiga, mas não confessa para a sua esposa. Procura um cidadão, um companheiro de trabalho, um colega de trabalho, e vai se abrir para ele. Aí faz daquele amigo seu ponto de apoio. Está errando. Porque uma só carne, a melhor pessoa que pode ajudar em uma situação difícil, tirando Deus, é a esposa, é o cônjuge. Às vezes a pessoa tira: não, meu marido eu não posso contar com ele, a minha esposa eu não posso contar com ela, eu não posso falar isso para ela, senão vai acabar meu casamento. Aí ela diz: eu não posso falar isso para ele, senão vai acabar meu casamento. Aí vai contar para alguém, aí vai ficar na mão de alguém, vai ficar refém de alguém. Então, se não contar para o esposo ou para a esposa, então que não conte para ninguém, conte para Deus. Amém? Mas às vezes a pessoa ela deixa esse ponto de apoio e vai fazer de alguém, né, que não é tão firme assim, não é tão estruturado assim, o seu ponto de apoio. Aí às vezes amanhã vai enfrentar um problema, amanhã vai enfrentar uma dificuldade por causa disso. Né? Vai vir uma discussão, uma contenda, porque o seu melhor amigo hoje não pode ser, não significa que vai ser o seu melhor amigo até o último minuto da sua morte. Né? Pode acontecer uma coisa, porque amigos traem. Né? Se o esposo tem uma só carne, uma só esposa, uma só espírito, a traição, né? Quanto mais uma relação entre colegas de trabalho, entre amigos, então tudo pode acontecer. Então eu posso abrir meu coração para essa pessoa, fazer dela o meu ponto de apoio, porque eu sei que ela nunca vai me trair. Quem garante isso? O homem é falho, nós não podemos esquecer isso. O ser humano é falho. É uma hora que você fala alguma coisa que aquela pessoa não gosta, aí por raiva ela vomita tudo, fala tudo que não deveria. Aí você está na mão daquela pessoa. Então, cuidado com o que você faz no seu ponto de apoio. Quem tem sido no seu ponto de apoio? Né? Tirando, lógico, nosso principal ponto de apoio é Deus. Mas nós precisamos de alguém. Mas quem está sendo o seu ponto de apoio? É você ter que ter cuidado. Quem você está colocando do seu lado? Quem você está abrindo seu coração completamente? Você está sendo falando na mão daquela pessoa. Uma hora ou outra, pode acontecer alguma coisa e aquela pessoa não ser mais a sua amiga, não ser mais o seu amigo, não ser mais o seu colega, e aí com raiva vai falar o que não deveria. E você pode passar por uma situação constrangedora que deveria ser evitada. Então, cuidado. O povo, irmãos, não estava vigiando nisso. Deus era o seu ponto de apoio. Aí no 14 ele diz assim: ó, acaso é Israel o servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque hoje veio a surpresa. Então o que Deus diz? Israel era um povo livre.
O Israel não nasceu na casa. O que é isso, nasceu em casa, pastor? Era, por exemplo, aquele casal que era escravo e tinha um filho. Aquele filho já nascia escravo. Aí Deus está dizendo aqui que Israel não era mais escravo, mas porque veio a ser presa, porque deixou o seu principal ponto de apoio. Estava se colocando na mão de alguém. Deus não estava sendo mais o socorro desse povo. Quando Deus não estava sendo o socorro, alguém estava sendo o socorro deles. Quem? O Egito. O Egito estava sendo o socorro deles. O Egito estava sendo o braço forte desse povo. Aí aqui em Jeremias, capítulo de número 17, Deus ele diz assim o seguinte, olha só, vamos lá. Jeremias 17. Olha só o que Deus ele diz, o perigo, porque o povo estava deixando um manancial de água viva e cavando cisternas rotas. O que isso quer dizer? Eles estavam deixando o socorro do Senhor entrando debaixo do socorro do homem. Aí Deus ele diz no versículo de número 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E era o que estava acontecendo. O povo estava deixando o Senhor e entrando debaixo do braço da carne. O Jeremias, irmãos, quando o Jeremias chegou em Jerusalém, alertando ao rei, olha, Nabucodonosor vai vir, Nabucodonosor vai destruir essa cidade, põe a vossa confiança no Senhor, é o Senhor que poderá nos livrar. Mas eles não acreditaram em Jeremias, porque eles acreditavam que quem poderia livrar eles da mão de Nabucodonosor era Faraó. Não, o Faraó está vindo para nos proteger, o Faraó está vindo para nos livrar da mão de Nabucodonosor, da mão dos babilônios. Aí Jeremias falou, não vos engane, o Faraó não poderá nos livrar, mas eles estavam acreditando em Faraó. Mas o que eles estavam trazendo para a vida deles era o quê? Era maldição. Porque quando a pessoa ela deixa o seu principal ponto de apoio e começa a se apoiar em algo que não pode ajudá-lo, ele está chamando a maldição para a vida dele. Está chamando mal. Ele estava chamando mal. Porque o socorro deles estava no Senhor. O socorro deles não estava nos egípcios. Mas eles acreditavam que era Faraó que ia os livrar. Aí lá em Isaías, no capítulo de número 31, Deus ele diz algo importante para nós aqui. Ó. Vamos lá em Isaías, capítulo de número 31. Olha só o que é que Deus diz aqui, irmãos. Isaías 31. Então, cuidado, irmãos. Não deixe o seu principal ponto de apoio. Seu principal ponto de apoio é o Senhor. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que te protege. Diz assim no versículo de número 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos os seus cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor, o Santo de Israel, e não busca o Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra as lutas dos que praticam a iniquidade. Então, o que Deus está falando aqui, irmãos? A pessoa tem que ter cuidado. Para ela ter cuidado em que ela pede ajuda, como nós temos lá em Jeremias. O povo estava sendo surpresa, estava se colocando na mão de alguém, estava virando escravo de uma situação, porque estava deixando a verdadeira ajuda, o verdadeiro socorro, o verdadeiro ponto de apoio. Aí Deus está falando aqui, ó, ai daqueles que descem ao Egito, e o Egito não podia ajudar. Eles estavam confiando totalmente no Egito.
Para o Egito não poderia fazer nada por eles. E eles estavam rejeitando totalmente o socorro de Deus, a ajuda do Senhor. E Deus, irmãos, não era fácil. Nós não podemos fazer aliança ou fazer nosso ponto de apoio a algo que Deus é contra. Então Deus estava alertando o povo aqui já através de Isaías, dando uma profecia para eles, mas muitos não acordaram. Quando Deus nos dá uma profecia, é necessário que a pessoa que recebe essa profecia, ela venha despertar para aquela profecia. E talvez no momento não esteja acontecendo, mas futuramente ela vai precisar daquela palavra que Deus está dando hoje. Por isso nós nunca podemos desprezar e nem rejeitar a palavra de Deus, a direção do Senhor. Porque um dia aquela palavra vai ser importante. Então Deus está dando uma alerta ao povo aqui, irmãos, que o povo ele tinha que o quê? Buscar o Senhor e não buscar ajuda em intenção humana. Porque por mais que o Egito fosse poderoso, por mais que os seus cavaleiros fossem poderosíssimos, como diz aqui a palavra, irmãos, mas eles eram malfeitores, praticavam a iniquidade e Deus não estava com eles. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 30, vamos lá para Ezequiel capítulo 30, que é também continuação dessa passagem. Eu estou lendo aqui Jeremias, Isaías, Ezequiel, mas é praticamente, irmãos, o mesmo tempo, a mesma época. É livros diferentes, mas tudo para acontecer no mesmo tempo. Vamos aqui, Ezequiel, capítulo de número 30. Versículo de número 20, olha só, diz assim, e sucedeu que, no ano 10º, no primeiro mês, ao 7º mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e este não foi atado para que se lhe aplicar remédio, nem lhe o coração ligaduras, colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei o seu braço, assim forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações, e dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei da Babilônia. Olha só, irmãos, o que Deus está falando. Então o povo, irmãos, ele estava tão confiante no Egito, em Faraó, que eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Quando a pessoa ela deixa o seu principal ponto de apoio, o seu socorro, e começa a se socorrer em outras coisas, ela deixa de ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Por exemplo, a pessoa está passando uma luta financeira, um problema financeiro, está precisando de dinheiro, está com dívida, está com o seu nome no SPC. Quem tem que ser o socorro dessa pessoa é Deus. Ela não pode procurar socorro naquilo onde Deus é contra. Por exemplo, dá mais dinheiro, a pessoa fala, eu sou de Deus, mas eu estou com a dívida aí, eu preciso pagar essa dívida, preciso limpar o meu nome, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego. Aí quando chega um traficante para ela e diz, olha, o negócio é o seguinte, você sabe dirigir, você tem carro, eu tenho uma proposta para você. Eu estou vendo que você está desempregado, você tem dívida para pagar, então você vai fazer uma viagem para mim. Você vai aqui de Nova Venécia a Pinheiros. Você vai levar para mim 30 quilos de maconha, vai ter. Eu vou te dar aí 60 mil reais para você levar esses 30 quilos de maconha. Sua roupa, esse dinheiro, 30 quilos de maconha, 60 mil reais.
uma suposição, né? Pai, eu vou querer, e olha que eu estou pensando nesse dinheiro, eu sei. Ela deveria aceitar. O tráfico de drogas não pode ser um ponto de apoio financeiro de ninguém que conhece a Deus. Olha, eu estou precisando de dinheiro, mas não aceitou, não quero dinheiro. Ah, não, mas é uma vez só, leva lá. Não vou pedir. Olha, é dinheiro, você não vai se arrepender. Mas sabe o que isso é? Quantos anos vai ficar na cadeia? Vai perder o dinheiro, vai ficar endividado e ainda vai ser preso. Então não pode ser. As drogas não podem ser ponto de apoio de ninguém. Se Deus é contra as drogas, porque a palavra então não pode ser o meu ponto de apoio financeiro. Eu não posso me apoiar no tráfico de drogas. Eu não posso me apoiar nas coisas erradas, naquilo que eu sei que é errado. Ah, mas é uma vez só, é um carregamento. Olha, você só vai colocar no seu carro aí, ninguém vai saber, não vou mostrar para ninguém, mesmo que é um trabalho disso, então ninguém vai ficar sabendo, você vai, nas escondidas. Mas acontece que a casa. Então, irmãos, o Faraó, Deus era contra o Faraó. Se eu sei que Deus é contra algo, então aquilo não pode ser o meu ponto de apoio. Não, mas eu não vou viajar só não. Então, tudo bem, vai levar lá. Não, você só vai fazer umas entregazinhas para mim dentro da cidade. Como as pessoas elas já sabem, você só vai de bar em bar. Depois uma mochila vai andando mesmo e tal. Mas uma hora ou outra, a polícia resolve a parada, E mostra aí, quer que você tenha essa mochila. Às vezes é isso. Quantas vezes eu não fui parado? Às vezes, encosta aí, cidadão. A gente tinha que encostar. Isso acontecia muito lá na Marinha. Porque os policiais tinham muito, não sei, preconceito para preto, né? Rafael, mas o preconceito para preto. Ele estava vendo o moleque já mandava encostar. Ele estava sentado lá sem fazer nada na esquina, a viatura chegava, encosta todo mundo aí. Chega vai, dá uma não tinha que pagar nada, está com uma raiva virada e da outra também, né? Que às vezes você leva a outra dá vontade de ser evitar. Já dá, o que é que você tem que fazer se puder? Aí já batia já e tal. Bom, às vezes tem isso. Aí, pode, e aí, irmãos, como é que faz? E se tiver lá? Não, eu estou fazendo anemia não, não é só para estar com você. E aí, irmão, ponto de apoio para ninguém. Quando eu lembro lá em Isaías, ia cair o ajudado, como também o ajudador. Então o faraó ia cair, porque Deus quebrou o braço do faraó, e aquela pessoa que deixou o manancial de água viva, deixou o Senhor para acreditar em faraó, também ia cair diante de Nabucodonosor. Porque não confiou no Senhor. Porque não acreditou no Senhor. Mas, pastor, é errado eu pedir ajuda para alguém se eu estiver precisando, pedir socorro para alguém? Não é errado pedir. Mas antes tem que ir a Deus. Deus é o nosso principal socorro. Eu sei que tem alguém que precisa, que pode me ajudar. Mas primeiro eu vou em oração, vou diante de Deus em nome de Jesus, Pai, tem uma pessoa ali que ela pode me ajudar, eu vou pedir ajuda para ela. Então eu peço a Deus, se for da tua vontade, toca no coração dela para me ajudar. Mas primeiro eu fui quem? Eu fui a Deus. Eu não desprezei, não rejeitei o socorro de Deus, o socorro do Senhor. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos deixar Deus desprezar o socorro de Deus, o socorro do Senhor. Esse povo desprezou. Aí, irmãos, o que aconteceu? O resultado nós sabemos. O faraó não pôde libertar esse povo, não pôde ajudá-los. Nabucodonosor veio com seu exército, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Por quê? O povo rejeitou o socorro de Deus. Nós não podemos rejeitar o socorro. Vamos voltar lá no Salmo 121, em nome do Senhor Jesus. Volta aí no Salmo 121.
levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele tinha essa certeza. Da onde vinha o socorro? Nós temos que ter essa certeza de onde vem o nosso socorro. Quem é o nosso principal ponto de apoio? Quem é o seu principal ponto de apoio? Então não se apoie naquilo que Deus quer contra. Em nome de Jesus, confia no Senhor. E aí Deus, Ele vai abençoar em nome de Jesus e vai te ajudar no que for necessário para glorificar Ele em você em nome de Jesus. Amém? Como a Bíblia diz do Pai, glorifica o Filho. Você é filho de Deus, Deus quer se glorificar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar na presença de Deus, Pai. E o Senhor é o nosso ponto de apoio, Pai. Oh, meu Deus, assim, ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos aqui a Tua palavra. Ah, meu Deus, como nós confiamos em Ti, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, meu Deus, e nós, ó Deus, nos alegramos na Tua presença. Oh, digno é o Senhor de toda honra. Meu Deus, digno é o Senhor de toda glória, de todo louvor. Meu Deus, de toda adoração, Pai querido, ó Deus maravilhoso. Ah, vem com essa Tua graça. Meu Deus, vem com esse Teu mover, ó Pai